Olá, e a gente termina a nossa série sobre antropologia falando da imagem de Deus, né? Existe uma expressão que é imago Dei, ou seja, imago Dei, que é a imagem de Deus. A Bíblia diz e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que seria isso? Qual é o nosso conceito de imagem e semelhança, né? De repente, eu particularmente acredito nisso, que é isso que encanta Eva ali, né? Quando a serpente diz para ela sobre, olha, tu na verdade não vai morrer, tu serás como Deus. E eu acho que esse é o grande problema do homem, né? É ser Deus e querer ser Deus. É o nosso grande problema. Eva, na verdade, quando ouve isso, e aí são inserções minhas, ela fica imaginando do Deus que ela via e lá na viração do dia, segundo o relato do Gênesis. E diz, pô, eu vou ser como ele, né? Você dessa forma e na totalidade. E o grande engodo de Eva e o que a faz de fato, tanto de Eva quanto de Adão ali, de ambos, do homem em si, é justamente essa loucura. E que isso se arrasta até aqui, né? Até aqueles que declaram a não existência, ou declaram ódio, ou declaram dizendo que Deus, crê em Deus, ou a figura dele infantilidade ou coisa parecida. Você percebe que é uma tentativa de ir em direção a ele, ou para superá-lo, ou para ser como ele, ou para ser ele, né? Essa é o grande dilema do homem em si. Deus é o grande dilema do homem. Essa é a grande realidade. E quando a gente pensa em imagem e semelhança, a gente está pensando sobre características justamente que o homem tem e que está em Deus. A questão da própria moral, da capacidade do bem e do mal, esse conhecimento, né, do certo e do errado que a gente tem, essa relação, né, que há, isso está muito ligado a essa imagem, essa semelhança, principalmente os traços. Os traços, quando eu digo traços, não os traços físicos, mas eu estou falando das questões, traços da personalidade, essa capacidade agregária que o homem tem, a necessidade de comunhão, de estar perto, de estar junto, e isso é algo divino, né? Isso é algo dele. Isso fica muito claro quando Jesus fala isso através de João ali, que eu e o Pai somos um, que eles sejam um como nós o somos, essa relação agregária, essa relação conjunta, e isso o homem tem demais, e todas essas características, senso de justiça, senso de moralidade, senso de equidade, essa relação com a criação, então tudo isso está relacionado a essa imagem e essa semelhança. Deus está falando justamente disso, não de uma questão física, não em glória, mas no sentido daquilo que compõe o caráter de Deus. E aí aquilo que a gente estudou em doutrina divina, que a gente chama de atributos compartilhados, né? Ou atributos que Deus compartilha com o homem. Ou seja, são atributos que ele inseriu em nós, nisso que ele chamou de imagem e semelhança, que é amor, bondade, longanimidade, relacionamento, verdade, todas essas questões que nós temos, que alguns vão dizer que são inatos, que são intrínsecas, que a gente aprende, enfim, mas que está em nós. Então, nós teólogos, nós por meio da teologia, acreditamos por meio da doutrina bíblica que isso é algo que Deus nos deu, por meio dessa transmissão, dessa característica. É como se a imagem e semelhança fosse aquilo que o filho herda do pai, o DNA do pai, né? O filho, fulano tem, não o gene não se transmite, mas fulano tem o DNA, aquilo que torna ele filho, que faz em qualquer lugar do mundo. Se alguém tirar ali o sanguezinho dele e comparar com o do pai, não, o fulano é filho de ciclano, não importa que ele queira ser filho de quem quer que seja, ou que ele queira ter a sua origem atrelada a quem quer que seja, mas aquilo vai ser provado que ele de fato é filho do José ou do João. Então a imagem e semelhança é o que nos torna, o que nos carimba enquanto criação, enquanto obra divina, porque o que a gente tem de Deus em nós. Agora, essa imagem, essa semelhança, ela sofreu um distorcimento, ela foi distorcida na queda. Quando o homem cai, distorce, é justamente o que acontece com a própria terra. A natureza sofre
uma enorme transformação, espinhos, animais silvestres, várias coisas começam a surgir. E o próprio homem também, que é atrelado a todas essas questões da bondade e longanimidade que fazem parte da questão agregária, vão surgir outras características, como mentira, como inimizade, crises, brigas, problemas, que também vão compor esse homem, que é o oposto daquilo que trata da imagem de Deus, é o oposto daquilo que de fato nos caracteriza enquanto criação divina. Então a imagem, o imago Dei, trata disso, é o nosso DNA, é o que nos comprova, é o que nós temos de fato para dizermos que somos criação de Deus. E a queda distorceu tudo isso, bagunçou tudo isso, né? Tornou isso algo terrível, gerando todos os tipos de questões, dores de parto, suor no trabalho, inimizade, morte, assassinato, problema, disputa, briga, raiz de amargura, traição, engoldo, todas essas questões que hoje é muito visível, até muito mais do que as outras coisas, né? E a queda fez isso, a queda destrói isso, a queda alterou não só esse homem, como o mundo do homem, como a sua natureza e tudo mais. Apesar de que nós vamos segundo a Bíblia Sagrada, e é o que Jesus faz. O que Jesus faz no Calvário? O que Jesus faz, o que Jesus propõe é o fim da inimizade. O que Jesus propõe é o resgate dessa aparência. O que Jesus propõe justamente é isso, é o resgatar dessa amizade que a gente perdeu no Éden, né? De fato é isso. E aí hoje em Cristo nós temos de novo a imagem e a semelhança divina, é a gente entender a nossa responsabilidade de que onde que a gente esteja, nós iremos sim representá-lo, iremos sim ser vistos como seus filhos, como feituras suas e como obras das suas mãos. Que Deus te abençoe, um ótimo estudo. E para nossa pesquisa acerca disso, é importante, eu queria que você fizesse uma pesquisa sobre as consequências da queda no homem e na natureza. Faça uma pesquisa bíblica, leitura, sobre o que a queda gerou nesse homem, nessa criação divina. Deus te abençoe, fique na paz.